E aí, devs, aqui quem fala é o Gabriel do Descomplicando Linguagens. A gente está aqui em mais um vídeo. No episódio passado a gente aprendeu sobre packages, então hoje a gente vai continuar dentro do nosso projeto de vendas para tirar pedidos e etc. Tá bacana, vai ficar bacana o material. No episódio passado, só recapitulando um pouco, o package, a gente aprendeu sobre o package e request. O package vai ser aquele container que vai armazenar todos os nossos objetos, classes, tabelas, funções, programas, o que a gente for desenvolver vai ficar dentro do package. Quando a gente cria um objeto ou modifica, a gente atrela ele a uma request. A request é um outro container que vai ter objetos de modificação. Então a gente tem o package que armazena a raiz daquele objeto, e quando ele sofre alguma modificação, que a gente vai transportar entre ambientes, a gente precisa colocar esses objetos dentro de uma request. Que aí a request é esse container de modificação ou criação, que aí a gente vai poder transportar e levar para o ambiente produtivo para que os seus objetos sejam acessados dentro daquele ambiente que você quer levar para destino. Hoje a gente vai falar um pouco sobre dicionário de dados. Então a gente vai mesmo colocar a mão na massa, a gente vai criar nosso primeiro programa, o famoso Hello World, e aí a gente vai declarar algumas variáveis, e o final do vídeo eu quero colocar com vocês já uma base para dar continuidade ao nosso projeto. Então, além de vocês aprenderem um pouco sobre o dicionário de dados, não tem como eu abordar tudo, porque não tem tanto tempo assim de vídeo para falar, porque demoraria horas, mas eu vou tentar pegar coisas que a gente vai utilizar no nosso projeto. E tem muita coisa a mais, mas eu vou pegar e abordar o do dia a dia. Eu quero mostrar para vocês como é que você vai fazer o projeto e entregar para o seu cliente, entende? Então vamos lá, vem comigo, se você se interessou, vamos que vai ficar fantástica. Então é um prazer tê-los aqui, então vem comigo, sem mais delongas, vamos ver como é que vai ficar esse projeto. Bom, hoje, como eu falei na introdução, a gente vai falar um pouco sobre o dicionário de dados. Para eu entrar na parte de dicionário de dados, eu vou explicar para vocês dentro de um programa. A gente vai criar um programa aqui do zero. Vamos escrever lá para dar a primeira saída. Vamos fazer nosso Hello hoje. Então vamos lá. Estou na tela inicial do SAP. Vou colocar aqui SE38, que é a nossa ferramenta de desenvolvimento. Em outras linguagens, se você for pegar JavaScript, .NET, Java e tal, tem o Eclipse, tem diversas ferramentas de desenvolvimento. Então tem o Visual Studio Code, tem o Android Studio para quem faz Android, tem diversas ferramentas, Sublime Text para HTML. E o SAP ele tem uma característica um pouco diferente. Por quê? Porque o SAP ele é integrado. Você, na verdade, quando se loga no SAP, você está acessando o servidor. Você não está acessando a sua máquina. Você está fazendo uma conexão remota. Quando você faz isso, todas as pessoas que estão conectadas àquele ambiente estão acessando literalmente o mesmo servidor. Isso faz com que não diferencie o ambiente em que eu vou desenvolver e o ambiente que o cliente está acessando. Então, o mesmo ambiente que eu desenvolvo, o mesmo ambiente que o usuário usa. É esquisito isso, porque geralmente é uma ferramenta, compilo, jogo lá para o servidor e o cliente vai usar. Aqui não, é em tempo real. Como é que a gente faz isso? Através de transações. Existe a transação que o usuário vai acessar e transações que o pessoal de desenvolvimento, transações que o pessoal do banco de dados, transações que os funcionários vão usar. Então, existem diversas transações que você vai navegar pelas telas do SAP, funcionalidades, etc. E uma delas é a SE38, que é o editor de texto do SAP. É o editor de programas, editor de código ABAP. Então, é como se fosse o nosso Visual Studio Code. É como se fosse o nosso Android Studio, etc. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um primeiro programa aqui. Na aula passada, eu falei para vocês que quando a gente cria e vai determinar um nome para um programa, o que for, a gente tem que ter o padrão de nomenclatura. O padrão de nomenclatura, como eu falei, vai muito de empresa, da empresa que você está trabalhando, do cliente que você está prestando um serviço, da equipe. Então, assim, não tem o certo e o errado. Tem o comum. Nesse tempo de desenvolvimento que eu tenho, já tive alguns gaps assim, que me fizeram enxergar que não existe um código
perfeito. Existe um código comum para a equipe. Porque eu cheguei a fazer um determinado curso de React e aprendi bastante nesse curso e coloquei em prática tudo que tinha no curso. Quando eu fui mostrar para um amigo meu ele é desenvolvedor front-end, né, na empresa que ele trabalha, e o que que aconteceu? Quando ele olhou o meu projeto, ele falou assim: Caraca, esse seu projeto está totalmente fora de ordem. Aí eu peguei e pensei: Não pode, porque eu fiz um curso que na teoria os cursos são, e eu não vou dizer na teoria porque eu conheço as pessoas do curso e eu sei que eles são competentes. Mas quando ele viu o meu código, ele disse que estava fora de ordem. Mas por quê? Porque para a equipe dele existe um padrão de desenvolvimento. Qualquer coisa fora disso, eles vão sentir essa diferença. Às vezes para eles pode, não tá certo isso. Mas para mim e a minha equipe do curso está totalmente dentro do padrão. Então, vai muito de onde você está. Não vamos entrar nessa questão de tá certo, tá errado. Ah, mas aqui eu coloco RP para report, ou aqui eu coloco só R, ou. Não. Vamos fazer o nosso padrãozinho aqui. Quando você chegar em uma empresa, eles vão determinar para você como eles querem o código e as nomenclaturas. Então vamos determinar uma aqui qualquer. Como eu falei, o Z são todos os. É a primeira letra, o prefixo de todos os objetos que são feitos pelos desenvolvedores. Então, vou colocar o Z, já que a gente vai querer transportar, a gente está colocando uma request como se realmente a gente fosse entregar o projeto. Vou colocar Z. Como a gente vai fazer um programa executável, a gente costuma chamar de report. Então, eu vou colocar ZRP. Aí eu vou colocar o módulo do SAP. Como a gente está trabalhando com venda, é o módulo Sales and Distribution, que é o SD. É o módulo SD. Então, eu vou colocar ZRP de report, SD do módulo, underline. Aí eu vou colocar aqui, tipo, que é o primeiro programa. Vou criar aqui o programa. Clicando no botão aqui de criar, vai abrir esse pop-up que é para a gente inserir outras características do programa que a gente quer. Vou colocar aqui primeiro programa. Ok? Não vou nem colocar primeiro. Vou colocar primeiro programa. Aqui eu vou colocar alguns atributos do nosso programa. O principal desses atributos é o tipo do seu programa. Então, existem diversos tipos de programa que você pode fazer. Eu não vou detalhar muito quais são os tipos, porque se eu começar a explicar cada um deles, vai tomar muito tempo. Então, na prática, a gente vai vendo como usar, como fazer, e assim a gente vai tendo uma linha de raciocínio junto com vocês. Então, primeiro que você tem que entender, programa executável. Programa executável são os nossos reports. Então, ele literalmente vai ser executado. Eu posso chamar ele em tela sem dependência de ninguém. Ele simplesmente apertei o F8, que é o rodar, ele vai exibir alguma coisa na tela. Ok? A única coisa que vocês precisam saber no momento é o tipo dele. Coloquei programa executável, gravei. Quando eu cliquei em gravei, o que vai acontecer? Ele vai pedir o pacote, lembra? Pacote, o container com os objetos, pronto. Vamos colocar o pacote que a gente colocou na aula passada. Z, P, esqueci o nome, não lembro. Gabriel, não lembro, esqueci, como é que eu vou pesquisar? Coloco o asterisco, aperto o F4, que é a busca. Vamos lá, vamos procurar aqui. ZP Vendas, lembrei, esse aqui. Projeto Vendas DL. Coloquei, selecionei nosso projeto, nosso pacote, salvei. Salvei, como eu falei, todo objeto ele tem uma raiz, que é o pacote dele, mas eu estou criando. Eu vou querer transportar esse objeto. Quando eu vou transportar esse objeto, aí eu vou ter que colocar ele dentro de uma request. Nossa request já estava criada. Caso você queira procurar, é só você vir no Match Code, que é esse quadradinho. Ele vai listar todas as requests. Mas já vem selecionado a última. Provavelmente de vocês também já vão vir. Cliquei em salvar, avançar. Ele está gerando o report para mim. Pronto. Temos o nosso primeiro report. Fantástico, fantástico. Muito difícil. Que a gente está aqui para descomplicar, né? Então vamos lá. O que eu preciso saber aqui de cara?
ele já vem com uma nomenclatura dizendo que é o report, pelo executável, tipo executável que a gente selecionou, e o nome do nosso report. Não vem mais nenhuma linha. Tudo que for escrito depois da primeira linha, depois do report, vai ser interpretado pelo nosso programa. Show? Perfeito, sem mistério. Então, um exemplo. Eu falei para vocês que eu ia querer trabalhar com dicionário de dados. Então, a gente vai ter que pegar o nosso projeto de vendas e começar a criar aqui as nossas variáveis. Antes da gente começar a criar os nossos reports e programas reais, eu vou fazer esse programa inicial só para a gente ter uma ideia de como que vai funcionar. Como que se declara variáveis, etc. Show? Então, vem comigo. Primeira coisa que vocês precisam saber é comentários. Eu vou comentar porque tudo que a gente está iniciando, sempre que você está iniciando no desenvolvimento, você tem que documentar ou deixar algo escrito que vai lhe ajudar no futuro, porque você geralmente esquece. Então vamos lá. No SAP você tem duas formas de colocar um comentário. Se o comentário iniciar na primeira coluna da sua linha, você pode iniciar ele com asterisco, certo? Então, vou colocar assim, ó, comentário 1. Mas, se você tem algo escrito, eu vou escrever alguma coisa aqui, certo? Write. Aí. Se eu quero comentar o que esse write faz e eu quero colocar depois, no final da linha, se eu colocar o asterisco e colocar o AE, vai dar errado. Por quê? Porque o asterisco é só para a primeira coluninha, primeiro caractere da linha. Caso eu queira comentar no meio de uma frase, no meio não, na verdade no final, eu vou colocar aspas duplas. Então, eu vou colocar aqui, ó, escrevendo em tela. Pronto. Então, a partir de agora, você sabe as duas formas de se comentar algo. De antemão, já vou falar para vocês. Eu, praticidade, costumo colocar aqui o aspa duplas logo do início. Porque eu não preciso ficar trocando de asterisco para aspa duplas, mas vai de pessoa para pessoa. Não tem um segredo, não tem algo que determinado. Volto a dizer, são padrões. Você vai se habituando e vai. Isso é indiferente. Comentar é indiferente. Agora, Gabriel, como é que eu comento uma linha inteira? Porque eu não quero que seja interpretada a minha linha. Como eu falei, comentários não são interpretados pelo seu código, pelo compilador. Então, assim, se você salvar isso e executar, ele vai pular as linhas de comentário. O próprio editor ABAP vai fazer isso e vai executar para você sem considerar os seus comentários. Então, é um tipo de escrita que não vai ser interpretado, ok? Caso você queira comentar uma linha para que essa linha não seja interpretada, seja dita como um comentário, você segura o Ctrl e vírgula. Ctrl, vírgula. E para descomentar, Ctrl ponto. Curiosidade, se você vier aqui e colocar asterisco, matou. Já comentou a sua linha, entendeu? Você não precisa decorar. Mas é óbvio que no dia a dia você, Ctrl vírgula, Ctrl ponto. Aí é bem mais rápido de comentar e descomentar um trecho de código, ok? Então, volto a dizer, o comentário ele serve para pontuar algo para você. Então, ele vai servir para ajudar no código, na documentação. Então, vou até colocar na documentação do código. Eita. E também pode comentar trechos para não serem interpretados. Show? Lembre-se, toda vez que você estiver desenvolvendo, quando você terminar de fazer alguma ação, Ctrl S, salvar. Por quê? Às vezes, como eu falei, quando você se conecta no SAP, às vezes, você está fazendo um acesso remoto ao servidor. Pode ser que caia. Então, por via das dúvidas, salve a cada final de trecho, que é para você não perder o seu desenvolvimento. Gabriel, Ctrl S salva. Qual é o outro atalho que nós temos? Tá aqui, ó, botãozinho de gravar. No SAP é bastante intuitivo. Colocou o mouse em cima, Ctrl S escrito aqui. Fácil, descomplicado, tranquilo. Beleza, Gabriel, salvamos. Isso quer dizer que o meu código foi compilado? Não, a gente só salvou. Como que eu vou compilar? Existe essa varinha mágica aqui que é o ativar. O que ele vai fazer? Essa varinha, ela vai literalmente
compilar o seu código, que é o quê? Transformar o seu código escrito em linguagem humana para a linguagem de máquina. Quando você clicar no botão do lado direto F8, ele vai executar e interpretar o seu código. Show? Tranquilo, sem mistério. Se você for para o lado esquerdo da varinha, nós temos o verificar. O verificar ele vai varrer o seu código e verificar erros possíveis de sintaxe. O que é a sintaxe é justamente como a gente vai escrever nosso código. Então, se você quer ver, eu estou escrevendo certo? Verificar. Ctrl F2. Gabriel, quero ativar. Se tiver algum erro de sintaxe, o ativar também vai informar isso. Ok? E quero rodar o meu programa, verificar, exibir algo em tela, F8 direto. F8 vai aparecer porque esse programa é um programa executável. Se fosse um include, esse F8 ia funcionar de outras formas. Mas esquece o que eu falei. Vamos focar aqui no nosso programa. Sabemos então as formas de comentário. Então vamos começar aqui com variáveis. Gabriel, estou começando agora no desenvolvimento. Faça a menor ideia do que é variável. Imagina, teve um curso que eu fiz que fez uma analogia que eu achei fantástica, que é a seguinte. Imagina uma escrivaninha, certo? Um armário, uma cômoda. A cômoda existem diversas gavetas na cômoda, certo? Certo? Você só vai conseguir guardar um valor dentro dela. Chegar lá. Então você tem diversas gavetas, certo? Que você vai armazenar itens dentro dela. Show? Perfeito, não tem complicação. Você imagina que a sua escrivaninha, a sua cômoda, o seu armário que seja, o nome que você deu, ele seja a memória do servidor do SAP. Então, quando você tem a memória, você tem dentro da memória diversos slots. E cada slot de memória que tem lá disponível para você colocar informações são nossas gavetinhas que nós vamos colocar informações dentro dele, dentro daquele slot específico. Tá, Gabriel, mas o que eu posso armazenar? Aí é que entra o mundo da computação. Você não vai armazenar uma camiseta lá, porque a camiseta é algo físico. A gente vai armazenar uma abstração, um endereço daquele slot da memória que está armazenando a nossa variávelzinha. Show? Então vamos lá para dentro do SAP para eu te falar como que funciona isso. Para eu criar uma gaveta, eu preciso chamar um prefixo antes chamado data. O data ele vai me dizer que eu vou querer pegar um espaço na memória lá, pegar uma cômoda minha e vou utilizar alguma gaveta dessa cômoda. Agora, Gabriel, que cômoda que ele vai pegar? Isso não importa para a gente. Abstrai. O que a gente quer saber é que eu vou dar um nome para essa gaveta e eu vou querer colocar informações dentro dela. Como que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, gaveta 1. Gaveta 1. Eu vou colocar gaveta underline 1. Gabriel, a gente precisa dizer para o SAP, informar, o que eu quero armazenar, o que eu quero colocar dentro da gaveta. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar o type. Então, o que é o type? Eu vou, literalmente, traduzindo para o português, é o tipo. Que tipo de dados que eu vou colocar lá? Aí entram os tipos primitivos de dados. Assim como outras linguagens, o SAP tem diversas formas de você expressar tipos primitivos, tem diversos tipos, mas a gente vai trabalhar com os mais comuns, que é o I, que são os inteiros. Nós temos o C, que são os caracteres. Nós temos o P, que é o decimal. Nós temos o string, que é o textos. Certo? Então você me diz assim, show! Vou colocar dentro da gaveta 1 um número. Então vou colocar I. Perfeito. A partir desse momento, eu tenho uma cômoda, eu tenho lá o meu gaveteiro, meu, que vocês estiverem chamando aí, armário, o que for. Tenho lá o meu armário, tenho minhas gavetas, e na gaveta 1 eu só posso colocar números inteiros. O SAP ele é um tipo de linguagem, o ABAP, é um tipo de linguagem fortemente tipada. Então, se você diz que naquela gaveta vai ter um inteiro, vai ter um inteiro. Você não pode colocar outro tipo de dado dentro. Então, gaveta underline 1 é o nome da minha gaveta.
Vou dizer que ela vai receber, vai ser igual a um determinado número, 3. Ponto. O ponto eu utilizo sempre que eu quero terminar aquela linha. Então, o SAP vai interpretar da esquerda para a direita e ele vai parar de interpretar no ponto. Show? Sem problema, tranquilo. Então, o que eu fiz aqui? Eu disse que dentro da minha gaveta, puxei minha gaveta, eu criei uma gaveta, na verdade, né? Coloquei o data, que separando lá na memória, gaveta 1 de um tipo inteiro, e coloquei nessa gaveta um número 3. Show, perfeito. Gabriel, como é que eu vou fazer para trabalhar com os caracteres? Vamos para o decimal, já que eu falei o inteiro. Vou colocar data, separei minha cômoda. Vou colocar gaveta, underline 2, e vou colocar um type P, float, número decimal. Quantas casas decimais eu quero? Vou colocar 2. Show! Como é que eu vou jogar conteúdo dentro da gaveta? Gaveta, underline 2, vai receber lá o meu objeto, que na verdade é um número decimal, né? Só que eu não posso simplesmente colocar 1.2 ponto. Temos um problema aqui. Por quê? O SAP finaliza o código com ponto. Se eu colocar um número flutuante com um número decimal com ponto, vai dar errado. Ah, não, Gabriel, mas eu tô no Brasil, velho. Vou colocar vírgula. O SAP não interpreta desse jeito. Ele não consegue. O que a gente tem que fazer? Transformar ele em um texto. Então, aspas simples. Transformei o meu conteúdo da gaveta 2 em um número decimal. Só que ele é de um tipo string, que a gente chama, que é um tipo de texto. Só que ele é um número, certo? É só para uma forma do SAP interpretar que esse valor vai receber um ponto dentro da estrutura. Show? Perfeito, não tem nada de complicado. Então, o que a gente fez? Declaramos tipos numéricos. Aqui eu posso colocar o número que eu quiser. Ó. Se quiser colocar lá bilhão, 3 milhões, você coloca. Vamos deixar aqui o 3. Aqui também eu posso colocar 100 e tal. E aqui, se eu não colocar o 0, o SAP vai e coloca para mim. Mas se eu quiser colocar outro aqui, se eu colocar assim, ele arredonda, né? Mas vamos trabalhar sempre com duas casas decimais, nada mais que isso. Eu quero mostrar para vocês o que o mercado pede. Vamos agora para os tipos de caracteres. Então, vou colocar gaveta, underline 3, tipo, caractere. Certo? Como é que eu vou jogar valores dentro da minha gaveta? Gaveta 3, recebe, vou colocar dentro dela. Vou colocar o quê? Um tipo de caractere. O caractere, como fala, já é um texto. Ok? Então, vou colocar lá C. Ou eu posso colocar G de Gabriel. D de descomplicando. Coloquei aqui o valor. Sem problema, vou só dar uma organizadinha aqui, ó. Para agrupar eles e deixar eles mais juntinhos. Então, aqui eu declarei um tipo de caractere. Ah, Gabriel, mas quem é que vai armazenar um D numa gaveta, numa variável? Não, mas se eu estiver trabalhando com sexo, né? Masculino ou feminino, gênero, né? Não sexo, mas gênero, vai ser masculino ou feminino. Então, eu posso colocar aqui tipo, um M de masculino para simbolizar o masculino e o F de feminino, sem problema, né? Então, eu estou colocando para vocês os tipos de variáveis que a gente vai usar literalmente. Então, vamos para outra gaveta, que é a string, que é a gaveta underline 4, que entra num tipo string. Então, vou colocar lá, gaveta 4 é igual texto, né? Que é string, nada mais é do que um conjunto de caracteres. Então, vou colocar lá, o descomplicando. Eita. Vou botar outra coisa, né? Gabriel Dias. Pronto. O que eu fiz? Recapitulando do início. Criei uma gaveta, chamada gaveta 1, e disse que o tipo dela é o I, que são inteiros. Colocar aspas duplas, não posso colocar asterisco, porque eu estou no meio da linha. Vamos trabalhar. Sempre que finalizar a linha, ponto. Ativa, não pode esquecer de ativar. Ativei. Clicar em executar. Executei. Olá, mundo. Fantástico, hein? Fantástico. Tá.
Perfeito. Escrevi em tela. Vou colocar aqui, ó. Dicionário básico. 2 pontos. Ok. Aí você me pergunta assim, Gabriel, tem algo estranho nesse seu programa. Se eu tiver 200 variáveis, eu vou ter que ficar data, nome, type, data, nome, não. Desse jeito vai ficar bem ruim de você ler. Porque você imagina que isso é um relatório básico aí tem, eu vou chutar aqui, vai, umas 40 declarações. Aí você imagina aí, declara, atribui o nome, declara, tá ruim. Como é que eu posso simplificar isso? Deixar um pouco mais organizado. Vamos lá. Eu vou colocar o mesmo data, só que agora eu vou colocar 2 pontos depois do data e vou dar um espaço. A partir de agora, eu vou colocar gaveta 1, tipo inteiro. Vou só copiar para ficar mais rápido. Coloco uma vírgula, gaveta 2. Vou pegar aqui, vírgula, gaveta 3. Opa, esqueci de copiar. Gaveta 3C. Gaveta 4, vírgula, gaveta 5. Ponto. Ok? Dessa forma, ó, eu vou selecionar tudo e vou dar um Ctrl, vírgula. Comentei tudo. A partir de agora, o nosso programa não interpreta mais nada disso. Fiz isso de propósito, para deixar só essa parte. Você está vendo que a declaração ficou bem mais simples? Faltou. Pronto. Ficou bem mais simples, porque todas as declarações das variáveis que a gente vai utilizar estão no mesmo canto. Isso é fantástico, porque fica bem mais fácil de ler do que ficar data aqui, data aqui, data aqui. Não. Vamos colocar organizadinho. A gente sempre faz dessa forma. Vamos colocar agora, vamos pegar as atribuições. Vamos lá. Gaveta 1. Aí o resto é da mesma forma, não muda nada. Gaveta 2, gaveta 3, gaveta 4, gaveta 5. Show? Perfeito. Dessa forma a gente deixou o nosso código bem mais organizado, né? Continuando. Dessa forma ficou realmente bem mais organizado, porque agora você consegue ver tudo que eu declarei e tudo que eu atribuí, todos os conteúdos que eu abri a gavetinha e coloquei valor dentro. Tá, Gabriel, como é que eu faço para escrever essas variáveis? Eu quero colocar lá nome, gaveta, sei lá, aqui eu não coloquei nomes, né? Mas gaveta 1, valor, gaveta 2, tal, pá. Vamos lá fazer. Vamos colocar aqui write. Aí eu vou colocar, é bem simples, ó. Se você colocar aqui, ó, texto, né? Gaveta 1, 2 pontos, espacinho. Como é que eu vou digitar o gaveta? Gaveta, underline 1. Tá, deu problema. Por quê? Temos que colocar vírgula para dizer que ele vai interpretar dois carinhas, duas sentenças, a primeira e a segunda. Tá, mas da mesma forma que o data, para interpretar mais de uma sentença, precisa do 2 pontos, o write também. Então, eu coloco write, 2 pontos, e coloco as duas sentenças. Se eu ativar e executar, ele colocou lá, ó, gaveta 1, valor 3. Mas ficou tudo na mesma linha, ficou muito feio. Aí o que você vai fazer? A gente tem que usar o barra para justamente quebrar e deixar em linhas distintas, para ficar mais organizadinho a nossa mensagem. Então, se eu executar aqui, dicionário ficou na primeira linha e gaveta 1 com conteúdo 3 ficou na segunda linha. Se eu colocar no final aqui mais barra e eu apertar Ctrl D, seleciono o que eu quero. Ctrl D ele duplica a linha. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Se eu ativar e entrar, ele vai me mostrar F, 1, F, D e Gabriel Dias. Aí você me pergunta, Gabriel, a gaveta 4 não era para ter 2 caracteres?
Era para ter 2 caracteres, mas eu esqueci de colocar aqui o length 2. Então, ativando novamente. Agora nós temos o DL, o F caractere, ponto flutuante, inteiro e texto. Pronto. A partir de agora, a gente já sabe como trabalhar, sabe como escrever em tela. Nós sabemos como funcionam as variáveis básicas. É óbvio, tem muito mais coisa para se aprender. Mas a gente vai ficar por aqui. Vou encerrar nesse ponto. E aí, próxima aula, a gente vê mais exatamente como vai ficar o nosso programa. Já vamos iniciar o nosso projeto. Fala, devs! Muito boa. Essa aula foi, cara, eu fiquei, ó, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Aprendemos como fazer programas, aprendemos a incluir os programas dentro de request, aprendemos a colocar programas dentro de pacotes, aprendemos a declarar variáveis, colocar conteúdo dentro das variáveis, atribuir valores e escrever em tela. Fizemos nosso primeiro Hello World. É óbvio, tem muita coisa pela frente, né? A gente ainda vai construir e fazer muita coisa. Mas calma, vamos paciência, que o projeto vai ficar bom. Então essa foi a aula de hoje. Criamos variáveis bem simples, sem nada muito complexo. Vamos focar sempre no que o mercado está pedindo. Esse é o nosso propósito. Show? Muito obrigado, não deixe de se inscrever. Agradeço todos os inscritos, todo mundo que está dando essa força aí pro nosso começo. Obrigadão e até a próxima aula. Valeu!